Você ainda não está inscrito nesse canal? Aproveita para se inscrever agora. Vamos lá. Eu não sei, eu acredito que eu não tenho ansiedade, tá? Mas algo que eu acredito que possa pegar um pouquinho é essa questão de olhar lá pra frente. De ficar toda hora pensando lá na frente, lá na frente, lá na frente, esquecer do agora. Isso tem a ver com ansiedade? É uma das grandes características, na verdade, né, Gabriel? A ansiedade, ela promove esse deslocamento da consciência, onde você sempre está muito mais no futuro. Agora, o detalhe que a gente precisa destacar, inclusive falando em um podcast para pessoas de negócio, é que todo empreendedor está o tempo inteiro voltado para o futuro também, para criar novas alternativas, analisar estratégias e por aí vai. Qual é o grande detalhe que configura o processo ansioso quando a sua mente está com a consciência muito voltada para o futuro? Esse detalhe está no processo de avaliação e de uma construção mental, como se todas as vezes que você vai ao futuro, a sensação é que vai acontecer algo ruim, catastrófico, algo negativo. Então, o excesso de pensamentos voltados para o futuro, com uma conotação e uma predominância negativa, ele é configurado como um sintoma ansioso. Porque isso, em linhas gerais, inclusive, não depende da vontade da pessoa. Então, o tempo inteiro a pessoa é invadida por pensamentos que eu chamo de intrusivos, onde você avalia situações muito ruins a respeito de condições que podem acontecer no futuro. E na sensação ansiosa, essa sensação é como se fosse uma coisa matemática, vai acontecer. Então não necessariamente é algo ruim. Seria algo ruim se a gente pensa de maneira negativa. Exatamente. Tipo, daqui 2 meses vai acontecer uma merda. Exatamente, né? E quais são os problemas que isso pode causar para uma pessoa? Perfeita pergunta. A ansiedade, na verdade, é a força de vida. Eu costumo dizer que você não pode ir a nenhum profissional que te garanta levar a tua ansiedade a zero, né? Portanto, a gente precisa dizer que existem quadros ansiosos que não são patológicos, são necessidades que vêm de um processo energético, desde a necessidade de você alcançar um objetivo, vencer uma meta, vencer um desafio e por aí vai. Tá? Onde é que está o grande detalhe? É quando a sua mente começa a construir processos ilusórios no tempo real. Por exemplo, você projetando um futuro. Ah, meu Deus, e o dia que eu apostar na minha empresa, fizer um empréstimo, não conseguir pagar e eu fali. E começar a elaborar aquele processo como se a falência estivesse acontecendo naquele exato momento. Naquele exato momento, porque para o cérebro tudo que você pensa, recorda ou você está realmente diante dos teus olhos, vivendo, para ele é a mesma coisa. Então a recordação de um dia difícil, a elaboração da possibilidade de uma situação de falência nos negócios, pode gerar a sensação como se aquilo estivesse acontecendo em tempo real. Porque, na verdade, internamente, para o mundo cerebral, para a mente, está acontecendo. Caraca. Em tempo real. E aí, a mente inconsciente, ela começa a determinar. Quem é a mente inconsciente? É a nossa estrutura do nosso sistema nervoso autônomo, onde ele começa a deflagrar mecanismos de defesa que... O mais clássico conhecido é o mecanismo de defesa de luta e fuga. Se você está voltando, lembrando dos homens da caverna, qualquer aviso de perigo eminente era um aviso onde você precisava se preparar para lutar ou para fugir, vivendo na selva, por exemplo. Então a gente guarda essas respostas fisiológicas ainda hoje como se vivêssemos no tempo das pedras, no tempo das cavernas. Portanto, o nosso coração acelera para garantir que a gente vai pulsionar mais sangue para as extremidades, braços e pernas. Para se precisar lutar ou fugir, a gente está preparado. Tem pessoas que têm necessidade de ir ao banheiro, evacuar, tanto fazer xixi como número 2. Justamente porque se você o fizer, você vai ficar mais leve para correr, se for o caso, por exemplo. Faz sentido. As pessoas começam a ter sensações de tremores nas estruturas musculares. Esses tremores são provocados por ondas θ, um tipo de frequência cerebral que determina aquela vibração, porque se você precisar dar um tiro, correr muito rapidamente, aquela vibração já aqueceu seus músculos e o seu risco de cãibra é bem menor. A gente começa a ficar pálido como toma um susto, porque as nossas veias e artérias fazem um processo de vasoconstricção, onde se a gente se arranhar, se cortar, a gente vai sangrar menos. Portanto, o nosso corpo é extremamente sábio,
né? E as reações consideradas negativas de uma crise ansiosa, por exemplo, são reações neurofisiológicas absolutamente complexas, que são mecanismos de defesa, e o grande problema está aqui na mente, porque ela está reagindo a um processo ilusório que na verdade não está acontecendo. Então, quando você resolve a ansiedade na mente, o seu corpo não reage com aquelas sensações negativas que são completamente avassaladoras. E o que seria uma crise de ansiedade? A crise de ansiedade é o momento onde você vivencia essas sensações de um medo extremo, que você não sabe de onde vem, de uma situação que pode ser inclusive paralisante, no sentido de você sentir um medo tão avassalador que você não consegue ter as reações, né? Apesar do seu corpo estar tendo todas essas reações sozinho. Taquicardia, que é o acelerado do batimento cardíaco, a sensação de tremores, a sensação de desconforto intestinal, a necessidade de ir ao banheiro, que a gente também chama de bexiga nervosa, que é quando a bexiga começa a fazer uma série de contrações, mesmo você não tendo um volume de urina necessário para poder colocar para fora, e por aí vai. Tá? Então a crise ansiosa, ela, acima de tudo, ela traz essa sensação psicológica de um medo muito impactante que você não sabe nem de onde vem e nem exatamente do que é. É um medo paralisante. Sim. E ao mesmo tempo você tá um turbilhão internamente. Nossa. Né? A crise de pânico é uma sensação que é um passo além desse medo. Que além do medo você começa a ter uma sensação de que você vai morrer no próximo segundo. Você tem uma sensação de que a sua vida está escorregando pelos dedos, igual quando você tenta segurar água pelos dedos ali sem nenhum recipiente. É uma sensação muito grande. A síndrome do pânico é o medo de ter medo. São comportamentos evitativos que você começa a ter a partir da primeira crise que você tem, ou da segunda, ou das primeiras. Então, por exemplo, você tem uma crise de pânico no supermercado. Você começa a evitar de ir lá, porque você tem a sensação que toda vez que você for, você vai sentir a mesma coisa. Você tem na igreja, você tem num show com muita gente ao seu redor. Você começa a evitar esses lugares. E o comportamento evitativo, a partir da experiência traumática que foi viver aquela sensação do pânico, cria a síndrome do pânico, que é um conglomerado de comportamentos que você vai começando a ter justamente para não sentir aquele impacto da crise propriamente dita. Caraca. Tudo isso faz parte de um elenco que é o espectro da ansiedade, que ainda tem várias outras coisas a se falar. A gente pode falar, por exemplo, das fobias sociais, são as pessoas que têm muita dificuldade, né? Então a gente sabe que existem empreendedores natos, pessoas que têm uma habilidade muito grande para os negócios, mas quando chega no momento da network, das redes de contato, ela começa a falhar porque ela tem muita dificuldade de falar em público, de lidar com pessoas, de assinar um contrato na frente de outras pessoas, de assinar um cheque, enfim, de fazer alguma ação onde ele se sinta julgado pela forma como ele vai agir ali. Até essa questão do julgamento? Sim, é uma coisa que passa muito pela cabeça do processo ansioso, principalmente na fobia social. E aí tem um outro muito clássico, né? um outro transtorno clássico que faz parte aí do elenco dos filhos da ansiedade, que é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que um empreendedor também não está livre de ter, que é quando você começa a determinar vários aspectos e rotinas, né? A gente pode chamar de manias ou de superstições, às vezes começa como uma superstição, então o sujeito começa a ter que fazer rituais ao acordar, ao ir dormir, e se ele não fizer aquilo, a sensação que ele tem é que vai acontecer uma coisa muito avassaladora nos negócios, ou os negócios não vão dar certo, ou acontecer uma coisa muito ruim com ele, ou com pessoas que ele ama muito. Então ele acaba cedendo a fazer os rituais do TOC, né, as manias, cumprir as manias, pelo medo de que se ele não fizer aquele ritual, as coisas não vão dar certo. Caraca. Eu, quando ouvi falar sobre TOC, eu penso mais, tipo, o caderno, a caneta, isso daqui tem que estar reto. Sim. Tem essa... Sim, tem essas características de padrões lineares, inclusive com excesso de organização. Assim como tem também com excesso de limpeza, pelo medo de se contaminar com algo, um germe, por exemplo, explodiu a demanda no consultório de pessoas com quadros de TOC a partir da pandemia,
porque as pessoas começaram a desenvolver um quadro muito exacerbado. Obviamente a gente teve que tomar bastantes cuidados. A gente sabia que o vírus estava no ar e estava contaminando numa velocidade muito alta, mas tinha pessoas que desenvolveram verdadeiros quadros muito mais impactantes para a saúde mental e até para a saúde física do que a própria Covid. Que loucura, né? E esses resultados ainda estão aí na sociedade, precisando serem tratados. E tudo na mente, né? Tudo na mente. Nossa, você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu no canal?